Você que trouxe a sua Bíblia, se você não trouxe, não tem problema, você pode acompanhar aqui no telão com a gente. Nosso terceiro culto, como o pastor Gil, o pastor Felipe estavam falando, nosso terceiro culto do dia de hoje, culto da família. E esta semana é uma semana de muito trabalho aqui na nossa igreja sede, mas nós estamos com as nossas mangas arregaçadas para a gente trabalhar, porque eu sempre digo na tarde da bênção, que o nosso propósito é esvaziar o inferno e encher o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso lema da nossa vida. O nosso lema, o nosso objetivo é esvaziar o inferno e encher o reino dos céus. E é isso que nós vamos aprender ainda mais nessa noite, em nome de Jesus. Eu convido você a abrir a Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 4. No capítulo 4, nós vamos ler do 18 ao 26. É uma história que você já conhece, que você já ouviu, mas vamos ver aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, amém? Eu vou ler na minha Bíblia, meus irmãos, porque eu estou com o mesmo dilema do Felipe. Não estou enxergando lá, porque está muito longe, e aqui está muito perto. Então, está difícil a coisa. Então, eu prefiro ler aqui na minha Bíblia, amém, meus irmãos? A palavra de Deus diz assim: E crescendo o filho, sucedeu que, um dia, saiu para com seu pai, que estava com os segadores. E disse ao seu pai: ai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o para sua mãe. E ele tomou e o levou para sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Diga comigo: morreu. Mais forte: morreu. Aleluia. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vas a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Diga comigo: tudo vai bem. Tudo vai bem, meus irmãos. Só um minutinho aqui, meus irmãos. Então, adornou a jumenta e disse ao moço: guia e anda, e não te destenha do caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Então, pois, corre-lhe ao encontro dela e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Amém, meus irmãos? Pode fechar a sua Bíblia, feche os seus olhos neste momento. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi lida nesta noite. Fale aos nossos corações, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir. Que nós possamos receber de Ti nesta noite uma porção de ânimo para darmos continuidade nos propósitos que nos estão postos, Senhor. Fale ao nosso coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. E você se assentando, como diz os nossos pastores, convido você a dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, há 2 semanas, o meu pai, pastor Toninho, ele me convidou para trazer a mensagem nesta noite. E aí aconteceram tantas coisas que eu achei que ia cair no esquecimento. Mas aí, meus irmãos, o meu pai disse hoje para mim: Má, está tudo certo, hoje é você mesmo que vai pregar. E você que nos acompanha, brevemente vou falar, você que nos acompanha nas redes sociais viu, e nós estávamos orando pela vida do Rafael, filho dos nossos queridos pastores Andresa e Márcio, há 2 anos lutando com essa enfermidade, e aprove ao Senhor recolher o Rafael na sexta-feira. Mas estava falando com a pastora T agora, antes de começar o culto, e eu falei com a Andresa ontem, e ela esteve com a Andresa hoje, meus irmãos. É nítido e é maravilhoso ver
o cuidado do Espírito Santo de Deus na vida daquela família. Meus irmãos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, e falávamos isso ontem, mãe, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, não tem por que nos apavorarmos. Não tem por que querermos arrancar o cabelo da cabeça. E quando eu estava preparando a mensagem, eu estava comentando com o Felipe, eu ia falar sobre Naamã. Eu ia falar sobre os 7 mergulhos de Naamã, Ivan. Mas o Senhor me levou a essa passagem da mulher sunamita, que coincidentemente também perdeu um filho. Eu falei, meu Deus, o Senhor está querendo tratar conosco. Mas eu quero dizer para você, não é uma palavra de positividade, de positivismo, para você sair daqui, não. Eu quero transformar a situação que você está vivendo, pelo poder da palavra, que você tenha fé para continuar os seus dias. Porque, meus irmãos, é muito fácil eu falar aqui, chegar aqui, para você que me ouve na internet, pegar e falar assim, os dias estão maus. Você já sabe que os dias estão maus. Nós temos redes sociais, nós temos televisão, assistimos jornais, sabemos que o mundo não está fácil. E quantos aqui acham que o mundo vai melhorar? Nós falamos para uma igreja esperta. E, infelizmente, o mundo vai piorar. Mas nós fomos levantados como o exército do Deus vivo. Fomos levantados para fazermos a diferença aqui na terra. Enquanto eu e você estivermos aqui, nós não vamos deixar que as dificuldades nos paralise. Nesta noite, meu irmão, você que me ouve, minha irmã, todo espírito parasita que está tentando te deixar bloqueado, vai ficar no altar e você vai voar em o nome de Jesus. Como diz a pastora Bruna Flores, minha irmã, foguete não dá ré não, meus irmãos. Diga aqui, foguete não dá ré. Então, quem é foguete aqui? Levante as suas mãos. Então, você só vai para cima, só vai avançar em o nome de Jesus. E, meus irmãos, eu não vou ficar falando para vocês também que é super fácil estar aqui. Mas você já me conhece, já temos uma história de 10 anos, então não fique só olhando para a minha cara. Se a palavra de Deus tocar no seu coração, fale um amém, fale um aleluia, porque isso dá uma força para o pregador. Amém, meus irmãos? E olha o tema da nossa mensagem, vai tudo bem. Vamos dizer juntos? Vai tudo bem. Mais uma vez para você não esquecer. Nós estamos, meus irmãos, vindo no segundo domingo de uma série que o nosso pastor tem colocado, você tem visto, e hoje de manhã foi maravilhosa a mensagem que o pastor trouxe, que é ame a sua igreja e cuide dela. Você ama a sua igreja? Você tem cuidado da sua igreja? E hoje de manhã o pastor Toninho, ele falou que a igreja é a força da terra. Olha isso, Ana Pavão. Nós, igreja, somos a força da terra. E quem é a igreja? Quando nós estamos falando de igreja, nós não estamos falando do templo, não estamos falando da matéria, nós estamos falando de mim e de você. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós somos a igreja. E olha o que está escrito lá em Mateus 28, 18. Antes de irmos para a palavra, meus irmãos, para o texto que nós lemos. Lá em Mateus 28, 18 diz assim: e chegando Jesus, falou-lhes e disse, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O que é alguns poderes? É todo o poder. Jesus nos dizendo, olha, naquela versão está escrito, foi-me dado toda a autoridade. E meus irmãos, se você continuar, o Senhor fala assim, ide e fazei discípulos. Ide e fazei a diferença. Meus irmãos, a palavra dessa manhã, o pastor Toninho, ele, como eu disse para ele assim, peguei alguns trechos, mãe, melhorei e vou pregar. Igual ele fala. Dei uma melhorada aqui e vou pregar. Estou brincando, gente. Eu falei para ele que eu ia falar isso. Então, depois você vê ele e fala assim, Haroldo, a Marcela pegou seu esboço, melhorou e pregou. Estou brincando.
É uma brincadeira que ele faz com todo pregador que vem aqui na igreja. E, meus irmãos, ele disse assim, que quando o Senhor foi nos dado toda a autoridade, o poder, ide. Esse ide, meus queridos, é transferência. O Senhor transferiu o poder, Márcia, e a autoridade dele, Eliel, para mim e para você. E, meus irmãos, quando o pastor lhe disse que a igreja é a força da terra, é porque não é algumas coisas que você vai vencer, Dani, é todas as coisas. Nós temos por direito autoridade e temos por direito poder de Deus. Olha que maravilhoso isso, meus irmãos. É poder e autoridade que o Senhor nos faz para irmos e fazermos discípulos, para irmos e fazermos a diferença. Marcela, mas eu não tenho a oportunidade de pegar o microfone na mão para fazer discípulos. Não, você pode fazer discípulos dentro da sua casa, na escola que você está, no seu trabalho, no meio que você vive com os seus amigos, na sua roda de amigos, mas não deixe de fazer a diferença, meus irmãos. E neste texto que nós lemos da mulher sunamita, eu sou bem suspeita, já vou fazer um merchan aqui para vocês, já que o microfone está comigo, eu vou fazer todas as quintas-feiras, às 7 da manhã, nós temos uma live, Manhã de Graça, muitos de vocês participam. Todas as quintas-feiras, já estamos indo para quase 7 meses de live. Não falhamos nenhuma semana. Isso, meus irmãos, é ir de fazer discípulos. Eu faço se tiver 2 pessoas e se tiver 50 pessoas. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. E nós temos que usar a ferramenta que está nas nossas mãos. A ferramenta que você tem na sua mão é um celular. A pastora Lourdes, ela sempre nos orienta com essas palavras. Paremos de usar o nosso celular somente para coisinhas desnecessárias. E hoje, numa reunião, acho que foi com a Soraya, né, Soraya, que meu pai ele esteve numa reunião com a equipe da liderança, com a Soraya, que ela lidera a equipe de crianças. Eu estava com ele disse assim, gente, não vamos gastar a nossa força com coisas pequenas. Às vezes, meus irmãos, eu e você estamos sobrecarregados, estamos cansados, colocando a nossa força em coisas tão pequenas. E na hora que um problema, que uma adversidade, uma luta de verdade chega, você não tem força e você quer desistir. Paremos de gastar as nossas forças com coisas desnecessárias, com coisas pequenininhas, com mediocridade. Eu falo para pessoas, olho para pessoas e falo com pessoas que já têm uma maturidade espiritual, que sabe aquele quem ele serve, aquele que prometeu e é fiel para cumprir. Se ainda não aconteceu, acalme o seu coração. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer em o nome de Jesus. E nós vemos aqui nesse texto essa mulher sunamita. A igreja, pastor André, pastora Nayara, a Bíblia, nem fala o nome dela. Fala uma mulher sunamita. E você conhece a história, você pode ir lá na sua casa depois e ler mais sobre ela. Você vai se apaixonar. Mas voltando da minha live, que eu não concluí, eu estou fazendo esse mês de março uma série só para falar de mulheres, porque é o mês das mulheres. É o mês que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E nós temos muito que aprender com muitas mulheres da Bíblia. Então você vai lá na minha live, assiste a que você perdeu e quinta-feira eu te espero às 7 horas da manhã, tá bom? E hoje nós vamos falar desta mulher. Uma mulher que ela não podia ter filhos. Uma mulher que era estéril, mas uma mulher bem-sucedida. Uma mulher que, pelo que nós lemos, era uma mulher rica. Uma mulher que tinha tudo. E ela observava, porque mulher é um ser humano, eu ia falar uma outra palavra. Uma mulher é um ser humano que é observadora. Não, Helena, ou não? Quantas mulheres aqui
são observadoras? Levante as suas mãos. Toda mulher é observadora. Mas nós também temos muitos homens que são observadores, não? Temos. Nós, seres humanos, somos curiosos. Queremos saber o que está acontecendo. Como diz o pastor Tiago Rick, nós não fofocamos nada, a gente só compartilha a vida do nosso irmão. A gente só compartilha as figurinhas. Gente, isso é pecado, eu estou brincando, viu? Eu estou brincando. Não sou eu que falo, é o pastor Tiago Rick que fala isso. Estou brincando. E meus irmãos, e o profeta Eliseu passava lá, e toda vez que ele passava, ele ia lá, tomava um cafezinho, tomava um chá, comia um pão. E ela, observando, pegou e falou para o seu marido: vamos fazer aqui, um quarto, para eu colocar uma cama. Vamos servir ele com excelência. Mulher, você, ser humano, tem muitos homens que são assim também, que gostam, que tem espírito de hospitalidade. E essa mulher sunamita, ela tinha. E ela queria fazer isso para o profeta, para um homem de Deus. E aí, você vai ler lá na sua Bíblia, nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores, diz assim: que o seu servo pegou e falou assim: nós precisamos dar alguma coisa para ela. O seu servo pegou, também observador, Geazi, pegou e falou assim: profeta, eu notei que ela não tem filhos, e já tem uma idade avançada, mas ela não tem filhos. E o profeta chegou lá, e no capítulo 18, 16, ele disse assim: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E olha o que ela disse para o profeta Eliseu: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Ela não fez isso, Eliane, Marcinha. Ela não colocou uma cama na sua casa para o profeta, para o homem de Deus, querendo algo em troca. Ela só queria cuidar disso. Mas o profeta pegou e falou: eu vou falar. E uma coisa, a primeira lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, que os nossos ouvidos estejam atentos para as palavras que são proferidas nesse altar para a nossa casa. Porque toda bênção que acontece na nossa igreja, ela acompanha a sua casa. Então, como a nossa igreja está avançando, se prepare, meu irmão, porque nós vamos avançar ainda mais em o nome de Jesus. Mas ela queria tanto, e passou o tempo da gestação, os 9 meses, e aquela mulher carregava o seu filho no colo. Porque, como eu disse no começo, quando o Senhor fala que vai fazer, Ele é homem para cumprir o que Ele disse. E meus irmãos, mais um pouquinho dessa história, no capítulo 18 que nós lemos. A Bíblia nos fala que este menino saiu, uma certa idade, penso eu que já era um menininho já. Ele saiu com o seu pai, e ele chegando lá com o seu pai, ele disse: ai, minha cabeça, estou com dor de cabeça. E o pai logo fala assim: leve de novo para sua mãe, leve para sua mãe, e ela vai saber o que fazer. E ela chegou, você leu, nós lemos isso. Quando o menino chegou para ela, ela colocou o menino aonde, meus irmãos? No joelho. Fica uma outra lição para mim e para você. Quando nós estivermos passando por momentos desfavoráveis, por momentos de luta, momentos que somos provados, momentos que estamos sangrando, não é a rede social que vai te curar. O que vai te curar é joelho no chão e palavra falando para o Senhor: tenha misericórdia de mim. Não vá para suas redes sociais expor tudo aquilo que você está sentindo. Meus irmãos, se você faz isso, não é uma indireta, pelo amor de Deus. Eu só estou falando aqui o que o Senhor falou comigo. Quando nós estamos precisando de estratégias, estamos precisando de milagres, nós não podemos ficar passando informação. Nós devemos ir para um canto fechado dentro da nossa casa. Pode ser o seu quarto, pode ser a sua cozinha, pode ser o seu banheiro, mas o seu joelho tem que estar no chão, porque aquele que está pronto para te abençoar, ele se inclina para ouvir o teu clamor, meus irmãos.
Aplauda forte. Meus irmãos, nós temos que aprender a confundir Satanás. Nós temos que nós já sabemos, mas nós temos que lembrar, meus irmãos, de confundir Satanás. Sabe por quê? Quantos aqui gostam de jogos de futebol? Levante suas mãos. Jogo de basquete. Qualquer jogo. Tênis. Você que gosta de assistir jogo, Mateus? Você que gosta de assistir jogo. Você assiste o jogo quando não é, se você falar assim, Marcela, eu sei como é. Quando não é gravado, porque lá na minha casa, já que meu pai não está aqui, aproveitando, meu pai está na igreja do pastor Tiago Amaral, é aniversário da igreja, ele foi lá trazer uma palavra, por isso que ele não está aqui. Não está aqui. E meus irmãos, lá na minha casa, na casa dos meus pais, que não é mais a minha casa, mas é a minha casa. Vocês entenderam? Meus irmãos, meu pai, vamos falar, meu pai assiste o jogo quarta-feira, Dani e Edson, ele assiste quarta-feira o jogo do São Paulo e Palmeiras, vamos falar. Na hora que eu chegar quinta-feira de manhã, Gilmar, ele está assistindo de novo. Ele já sabe o que aconteceu. É assim também, pastor Nel? Tá. Tem mais alguém assim? Levanta. Vocês são tudo doidos. Vocês estão tudo discípulo do pastor Toninho mesmo, né? Aleluia, né, Luiz? Gente, já ficou nervoso. Já sabe se perdeu ou se ganhou. Já sabe de tudo, mas está lá e Yara assistindo de novo. Mas é legal quando você está assistindo na emoção. Você não sabe o final da história. Mas você não sabe o final da história. Você não sabe se o Lakers vai ganhar. É? E o outro? Como? Ou Chicago Bulls vai ganhar. Mateus? Tradução, sexta-feira, eu vou traduzir aqui aqui na igreja. Já comecei a falar errado, que é Quimés, e eu falei Quimás. Mas está tudo certo. O importante é que o fogo vai descer, que você está vendo. Não você, eu, pode ficar tranquilo, pode vir assistir, tá, meus irmãos? Gente, eu tenho um segredo para contar para vocês. Faz assim, mais forte. Eu tenho um segredo para contar para vocês. Nós não estamos falando de jogo de futebol, não estamos falando de jogo de basquete, nós estamos falando da nossa vida. E sabe um segredo que eu quero contar para vocês, que está lá em Romanos, capítulo 8, 37. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Sabe o que isso quer dizer? Que eu e você, que somos crente, que somos labaredas de fogo, que somos pentecostal, já sabemos o final da história. E o final da minha e da sua história é: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Este é o final da sua história. Este é o final da sua história. Aleluia! Meus irmãos, esta mulher, ela não sabia o que ia acontecer com ela, mas a atitude dela, a força dela, a autoridade que foi dado a ela, o poder que foi dado a ela, fez a atitude dela ser diferente. Quando estamos passando por momentos delicados na nossa vida, nós chamamos a atenção de duas pessoas. Diga comigo, duas pessoas. O diabo, diga forte, o diabo e Jesus. Esta mulher, quando viu seu filho morto, ela pegou e colocou ele numa cama, colocou ele na cama do profeta. E ela falou assim: agora é o momento de eu colocar, de eu ver quem que eu vou chamar a atenção. Eu vou chamar a atenção do inferno, murmurando, reclamando, ou eu vou dizer: tá tudo bem. Tá tudo bem. Meu menino está morto, mas está tudo bem.
Eu não pedi nada. Eu não pedi para o servo do Senhor falar, me dá um filho, mas o Senhor me deu, e o Senhor vai me dar de volta. E ela vai, e diz a Bíblia que ela falou assim, prepara jumentinho aí, e vamos embora. Subiu, chegou, Geazi viu essa mulher, e disse assim, e aí minha irmã, tá tudo bem com o seu marido? Tá tudo bem lá na sua casa? Ah, sabe Satanás, Bel, estava assim, é agora que eu vou destruir ela, é agora que eu vou envergonhar ela lá na aldeia, é agora que eu vou acabar com a história dela. Mas a Trindade também estava posta, a Trindade estava assim, ó, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se ela vai murmurar, ou se ela vai clamar. Gil, não estava isso, mas eu vou falar isso, Gil. O Gil, ele brincou comigo, ele falou assim, daqui a pouco ela vai subir lá em cima. Subir lá em cima é ótimo, mas ela vai subir, e ela vai falar assim, ó, já não falei, estou falando que eu não queria falar. E eu estou falando que eu não queria falar, porque é o Espírito Santo de Deus falando para a minha vida e para a sua vida. Você vai murmurar, ou você vai clamar, ou você vai se posicionar. Nós aprendemos a diferença de multidão e exército. E nesta noite eu falo e olho para pessoas que são exército do Deus vivo, que são soldados, que está doendo, está sangrando, mas está aqui dizendo, está tudo bem. Tá tudo bem, tá doendo muito, o Senhor vai fazer? Não sei, eu não sei se Ele vai fazer, mas eu tô aqui, tá tudo bem. E aí o que ela disse para o Geazi? O que ela disse? Tá tudo bem. Ah, meus irmãos, a Trindade pegou e falou, o que essa falou? Ela falou que está tudo bem. Satanás já pegou e falou assim, vamos embora, porque Jesus, o nosso Deus, vai descer na terra e vai fazer milagres naquela família. É milagres! É milagre! Meus irmãos, eu estou dizendo hoje para você, eu estou aqui nesse altar com dor. O Rafael era como se fosse um filho meu. Nós fomos padrinhos, testemunhas do Rafael. Ele me chamava de Dinda. E dói ver esse menino sofrer. Se pudéssemos trocar de lugar com ele, já teríamos trocado. Mas ver a consolação do Espírito Santo de Deus, de ver que aquele que nunca falou, eu vou curar Rafael, ou eu vou levar Rafael. Não, o Senhor fez milagre na vida do Rafael. O Rafael foi para o Senhor, ele foi. Mas a Andresa e o Márcio, eles estão firmes. Podem entrar no Facebook aí. Você não vai entender. Você vai julgar. Vai falar, se fosse eu não. Olha aqui, ó. O olho dela está doendo, mas a boca dela está sorrindo. A Andresa e o Márcio estão sangrando. Estamos tristes, estamos despedaçados, mas estamos de pé, porque aquele que prometeu está nos dando esperança de um reencontro, meus irmãos. Aleluia! E eles estão servindo a Santa Ceia. Que força é essa, meus irmãos? É humano? Não. É fácil continuar? Não. Você que já viveu em luto, Marcela, não estou vivendo luto, e que o Senhor te livre em nome de Jesus, mas estou vivendo uma situação delicadíssima na minha vida. Eu sei que não é fácil, mas a nossa atitude vai diferenciar o mover de Deus nas nossas vidas. O mesmo Deus que fez milagres lá no passado. E você sabe a história, no capítulo 30, meu horário já foi. No capítulo 30, porém disse a mãe do menino, viva o Senhor e viva a tua alma, e não te hei de deixar. Então ele se levantou e seguiu.
O menino voltou. O menino voltou para a mãe. Meus irmãos, quem você está chamando a atenção? Hoje é domingo à noite. Você não veio para ouvir a Marcela. Você veio para ouvir o pastor da sua igreja. Mas foi me dado a oportunidade de compartilhar essa mensagem com vocês. Então, que o teu coração possa sair daqui pensativo e falando assim: eu estou chamando a atenção da Trindade ou estou chamando a atenção do diabo? Porque quando nós chamarmos a atenção da Trindade, o Espírito Santo de Deus, Jesus, sai do seu trono e vem aqui e traz o milagre, o livramento, a estratégia que a sua casa precisa. E Satanás bate em retirada. Satanás não tem mais poder sobre a sua vida. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quando Satanás tentar vir sobre as nossas vidas, ele vai olhar e vai falar assim: oh meu Deus, ele está tendo uma postura diferente. Olha o Cadu, está tendo uma postura que não era para ter. Mas Jesus fala: olha o Cadu está tendo uma postura de crente. E é isso, meus irmãos, nós vamos confundir Satanás e vamos trazer o Senhor para dentro da nossa casa, e o Senhor vai ser glorificado nas nossas lutas em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Oh, aleluia! E para eu já terminar, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, porque só vive milagres quem busca milagres. Só vive milagres quem precisa de milagres. Você não vai receber algo que você não precisa. Você só vai receber aquilo que você precisa. E eu convido você nesta noite a clamar o Senhor. A clamar ao Senhor, a reivindicar a sua vitória por direito. Essa mulher foi lá e falou assim: olha aqui, eu não pedi nada não, o Senhor falou que ia me dar, agora ele está morto lá. Vai para a presença do Senhor. Quando estiver doendo, quando estiver machucado, vai para a presença do Senhor, fala assim: e aí, Senhor, eu estou aqui provocando o meu milagre. O Senhor vai descer ou vai deixar eu ser envergonhado? Não, meus irmãos, porque isso não é um jogo. Não, ninguém está filmando a gente, não. Você posta nos stories, mas o stories não é história. Stories são cenas. Você escolhe o que vai para a rede social. Então não se iluda com isso. Você que escolhe, ainda mais com filtro. Eu tenho até vergonha de ficar postando stories com filtro. Porque no filtro você está maravilhosa. Quando chega pessoalmente, fala: meu Deus, essa é a Marcela? Caramba. Vocês não falaram amém, então está tudo certo. Gente, story. Como fala story? Em inglês é história? Mais ou menos. So. Aqui. Como que fala cena em inglês? Scene. Sim, meus irmãos. Meus irmãos. Aqueles stories. Deveria ser scenes. Eu vou mandar um e-mail para o Instagram. Que as blogueiras, elas não falam Instagram, elas falam Instagram. Eu acho demais quando eu falo Instagram. Meus irmãos, deixa eu falar isso para vocês. Não estava também no meu esboço, mas eu vou falar algo para vocês. Meus irmãos, não se iluda com o que você vê nas redes sociais. Eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém não. Estou falando que eu posto lá com os cílios maravilhosos, com a pele sem nenhuma imperfeição. Quando você vê, estou assim, suando, parecendo, você sabe o quê? Mas, meus irmãos, você escolhe o que vai para as redes sociais. E a cena da sua vida. Nós não estamos falando de cenas. Nós estamos falando de pessoas que têm construído histórias. De pessoas de verdades. Eu estou só brincando, tá? Eu não estou falando que essas blogueiras, essas pessoas que postam, são de mentira, pelo amor de Deus. Eu respeito e até sigo.
Porque eu acho que todo mundo, eu sempre digo isso para minha mãe e para o Felipe, eu acho que todo mundo tem alguma coisa de bom para passar para a gente. Então a gente tem que absorver as coisas boas que essas pessoas nos passam. As coisas que te deixarem confusa, as coisas que te deixarem fonfon. O Benício fala que ele aprendeu na escola isso. A Vanessa está aqui. Eu acho que foi a Vivi que ensinou para o Benício isso, Van. O Benício, ele chega para nós em casa, quando faz alguma coisa, ele fala, mãe, você está fonfon hoje. Fonfon quer dizer que você está mal, cara. Olha para o seu irmão e fala assim, você não está fonfon. Meus irmãos, eu acho que quando ele fazia alguma coisa de errado lá na escola, a professora falava para ele, Benício, isso é fonfon. E ele gravou isso de uma tal forma. E meus irmãos, aquilo que está te deixando complicado é fonfon, sai de cena. Mas nós somos verdadeiros, assim como essa mulher tsunamita foi. E se eu tivesse a oportunidade de te ouvir, cada pessoa aqui, cada um de vocês, tem uma história para nos contar, que edificar. Mas nessa noite nós estamos falando da mulher tsunamita, que a atitude dela fez Jesus descer na terra com o milagre dela. Então, em o nome de Jesus, a nossa atitude a partir de agora, diante das nossas adversidades, vai chamar a atenção do Todo-Poderoso. E Ele mesmo vai falar assim, anjos, podem ficar aqui, isso é coisa pro Dega aqui, ó. Isso é coisa para mim. O Senhor, Ele vai descer e vai trazer o seu milagre, vai trazer a restauração do seu casamento, vai trazer a reconstituição da sua família, vai trazer a cura que você precisa. Marcelo, eu preciso de uma porta aberta essa noite de domingo, em o nome de Jesus, pelo poder que foi nos dado, pela autoridade que nos foi nos dado. Você vai sair daqui pela fé com o seu milagre nas mãos, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos?